Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dr. Fernando Magalhães aqui, dentista, estudante da especialização de ortodontia pela BCD Piauí. Hoje sem jaleco, não precisa de jaleco, né? Apesar de estar no meu consultório. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre alinhamento e nivelamento na técnica de Ricketts. Pois bem, trouxe meu monitinho aqui para demonstrar para vocês, para ficar muito mais fácil de entender. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa entender o que seria esse alinhamento e nivelamento. O alinhamento, pessoal, é deixar os dentes numa posição horizontal, todos na mesma posição horizontalmente falando. O que é isso? Se o dente estiver mais para vestibular, ele vai ter que voltar para sua posição. Se ele estiver mais para lingual, ele vai ter que entrar na sua posição. E isso a gente chama de alinhamento, né? A nível horizontal. E o nivelamento, que é deixar o dente numa posição, na sua posição vertical, verticalmente falando, que é isso. Por exemplo, os centrais, eles são maiores, né, do que os laterais, por exemplo. Então, se eles estiverem da mesma altura, não fica bonito esteticamente. O que é que a gente vai fazer? Deixar o lateral um pouco mais alto do que o central, que é para ficar um pouco mais baixo, maior, certo? Então, cada um tem a sua posição. Canina para ficar na mesma altura do incisivo central e por aí vai. Então, o nivelamento vai servir para isso, para deixar cada dente na sua posição verticalmente falando, tá bom? Então, o alinhamento e nivelamento vai servir justamente para isso. Beleza. Em Ricketts, o que foi que ele fez nas técnicas de Ricketts? Ele fez o alinhamento e nivelamento por seções, certo? Que a gente chama de técnica seccionada. O que foi que ele fez? Ele separou os dentes por seções. Então, nós temos a seção, certo? De canino a molar, certo? Que é o primeiro seccionado, não importa a posição, se é primeiro, se é segundo, mas tem esse seccionado que fica de canino a molar. Nós temos o seccionado que fica de incisivo lateral a incisivo lateral, tá bom? E a gente vai ter um seccionado que vai do canino do outro lado até o molar. Então, existem 6 seccionados, 3 na parte superior e 3 na inferior, tá bom? Qual é a vantagem dessa técnica, né? Do arco seccionado? Por exemplo, se eu tiver um problema só em dentes anteriores, eu não preciso passar fio nas regiões posteriores. Eu posso somente passar fio e tratar essa região anterior sem precisar mexer na posterior. Isso é vantagem. Pelo contrário também, se tiver um problema só na posterior, tá bom? De canino para trás, de canino a molar, e na região anterior não precisa mexer, também eu não preciso passar fio na região anterior, vou passar fio só na região posterior. Isso é o que nós chamamos de técnica seccionada, eu vou trabalhar por seções, tá bom? Então, a gente ainda tem outro caso, por exemplo, se um lado estiver bom, né, estiver alinhado, classe 1, que é o que todo ortodontista pretende no final do tratamento, o lado direito do paciente estiver todo alinhado e nivelado, e do outro lado, né, do lado esquerdo do paciente, tiver com algum problema, a gente pode tratar só o lado esquerdo e deixar o lado direito normal, sem precisar passar fio, sem precisar fazer nenhuma mecânica, dependendo do caso, lógico, tá bom? Então, essa é a vantagem do arco seccionado, da técnica seccionada de Ricketts. A gente pode fazer isso nos nossos pacientes, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse seccionado? Na técnica de straight wire, o que é que a gente faz? A gente passa o fio, né, de molar a molar do outro lado, um fio de nit, né? Geralmente a gente começa com o fio de nit 12, que é para fazer esse alinhamento e nivelamento. Nas técnicas de Ricketts, a gente vai usar esse fio aqui, tá bom? Esse fio aqui, pessoal, nós chamamos ele de twist flex. O que é o twist flex? É o fio que é todo entrançado. Twist significa entrançado em inglês, e flex porque ele é flexível também, que nem o fio de nit, né, que é de níquel titânio. Mas ele tem
ele tem uma pequena curvatura, a gente pode fazer uma curvaturazinha nele, né? Ele não tem aquela memória que nem o fio de nit, né? A gente pode colocar o fio de nit para qualquer lado, quando a gente tira ele volta para o mesmo lugar, ele tem uma memória, né? Esse daqui não, ele apesar de ser flexível, se a gente amassar ele um pouquinho, certo? Que a gente pode fazer isso com um Della Rosa, né? Ou então só com a mão mesmo, ele vai ficar um pouco curvadinho, tá bom? Então o Twist Flex ele vai ter essa vantagem. Como é que a gente vai fazer? Na técnica de Hicks, a gente vai pegar esse fio, né? Que é o Twist Flex. Tá vendo a pontinha dele? A gente vai usar esse alicate aqui, ó, alicate tweed, certo? Esse alicate tweed, a gente vai pegar a ponta dele e vai fazer o que? Tipo como se fosse uma gotinha, certo? Uma gotinha no final. Então o fio vai ficar mais ou menos desse jeito. Para que serve isso? Para o fio não passear na boca do paciente e também para não machucar, certo? Que às vezes a gente bota o fio e fica aquela pontinha aqui machucando o paciente, né, na gengiva, ele fica passando a língua e fica incomodando. Então, essa dobra vai servir, essa dobrinha aqui vai servir justamente para isso, para o fio não passear na boca e também para não machucar o nosso paciente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui na boca do paciente para vocês verem. Então eu vou pegar aqui, quer dizer, um manequim, né? Vou botar no manequim para vocês verem. Então nós temos aqui, ó, o tubo, né? Aí geralmente quem trabalha com Hicks trabalha com tubo duplo apenas, né? Esse lote 18, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, no tubo, tá bom? E eu vou deixar ele aqui nessa posição. Mas antes, tá bom? Antes de colocar o fio Twist Flex, a gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer uma curvatura, uma pequena curvatura no fio, né? O fio de nit não precisa fazer isso, porque ele já tem a memória do arco, tá bom? Mas no fio Twist Flex a gente precisa fazer uma pequena curvatura, certo? Que curvatura é essa? É a curvatura que a gente vai precisar para colocar aqui no dente, tá bom? Porque se eu deixar reto, os dentes tendem a ficar reto do jeito que eu colocar. Então eu vou fazer essa pequena curvatura no fio, tá bom? Como é que eu vou fazer essa curvatura? Ou com alicate Della Rosa, que é próprio para fazer a curvatura. Então, se você tiver uma habilidade maior, você faz com o dedo mesmo, tá bom? Então eu vou colocar aqui no manequim para vocês olharem para ver como é que fica. Pronto, ó. A gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer. Pronto. Colocou aqui, certo? Pronto. Vai se encaixar muito bem aqui, certo? Então, a curvatura que eu fiz vai ficar na curvatura da boca do paciente, dos dentes, né? Se eu deixar reto, os dentes tendem a vestibularizar. Então, vou fazer essa curvatura para evitar justamente essa vestibularização, tá bom? Então, prendeu aqui, né? Essa bolinha no final, que é justamente para não machucar o paciente e para o fio não passear na boca, tá bom? Aí eu pego a liga, né, normal, e vou prender o elástico aqui em cada bracket, tá bom? Pronto, pessoal. Então, essa mesma coisa aqui que eu fiz de canino a molar, que é um seccionado, né, eu vou fazer de lateral a lateral, só que eu vou fazer uma bolinha no final e outra bolinha no final, tá bom? Que é pro fio não passar e não machucar o paciente. E eu vou fazer o terceiro seccionado da mesma maneira. Vou fazer a curvatura aqui também, não esquecer da curvatura, né? Nos dentes da frente, tem que ter essa curvatura, senão o dente vai vestibularizar, tá bom, pessoal? E eu vou fazer outro seccionado aqui de canino
a molar também com essa curvatura. Pronto. Coloquei o fio Twist Flex no paciente, deixei 2, 3 meses, tá bom? Para alinhar e nivelar. Depois a gente vai trocar de fio. A gente vai passar para o fio de eugiloide, que é o assunto do próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido claro, objetivo. E se precisarem, tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo, certo? Através do YouTube, do Instagram ou do Facebook. Até mais, pessoal.